Saudações, meus amigos e minhas amigas do curso do Tribunal do Júri da Escola Judicial do Estado de Sergipe. Vamos agora fazer a nossa análise do estudo de caso que foi apresentado na unidade em que estudamos as decisões que devem ser proferidas e as situações que devem ser analisadas por ocasião do plenário do Tribunal do Júri. A intenção com esse estudo de caso foi apresentar algumas situações que podemos nos deparar e que é necessário termos bastante parcimônia na análise das mesmas. A primeira situação que apresentei foi a questão de ordem levantada em razão da falta de ciência da defesa a respeito de não localização de testemunha arrolada com imprescindibilidade. Sobre esse aspecto, a primeira análise que gostaria de trazer para os colegas é a cautela que devemos ter ao aferir questões de ordem no Tribunal do Júri. É preciso que uma questão de ordem, para ser acatada, ela efetivamente represente uma nulidade e a melhor forma de cotejar essa possível nulidade é verificar se há prejuízo para a defesa. No caso apresentado, verificamos que a testemunha foi arrolada com imprescindibilidade, mas não foi localizada e o mandado foi juntado no dia anterior à sessão de julgamento. Ora, a certidão exarada pelo oficial de justiça foi bem clara, inclusive justificando o retardo na devolução, apontando que foi exaurido o meio possível de localizar a testemunha. Foi diligenciada na rua, em estabelecimentos comerciais da rua indicada como domicílio da testemunha, e ela não era conhecida naquela localidade, o que traz a segurança de que, efetivamente, o endereço indicado não correspondia ao endereço, pelo menos atual, da testemunha. Portanto, temos que observar que não há prazo de juntada de mandado antecedendo sessão do Tribunal do Júri. A lei, o Código de Processo Penal, não estipula prazo para essa juntada. E na prática, os colegas vão perceber que muitas vezes começaremos sessões do Tribunal do Júri sem essa devolução desses mandados, seja por conta de deficiência de oficiais de justiça na comarca, seja por conta de excesso de serviço, mas não raro vocês se depararão com o início de uma sessão de julgamento sem que esse mandado tenha sido trazido aos autos. E não há nenhum vício, nenhuma nulidade nessa juntada, na véspera da ação de julgamento. É certo que é dever da parte indicar corretamente o endereço da testemunha. Não ocorrendo, não se pode suspender uma sessão do Tribunal do Júri sob essa alegação. E mais, uma testemunha que não foi ouvida na primeira fase é ouvida apenas no plenário. O que essa testemunha teria de tão relevante para relatar que não foi trazida antes, na primeira fase do Tribunal do Júri? Portanto, não se justifica, na minha opinião, o adiamento do plenário do Tribunal do Júri. E, como vocês devem ter percebido, essa situação foi uma situação real, a qual me deparei em uma das sessões de julgamento que fiz. E, de fato, não há motivo, entendo que não há motivo para esse adiamento. Respeito a posição dos colegas, que veremos mais à frente. Uma parte dos colegas entendia pelo adiamento. Mas respeito a posição e daqui a pouco veremos mais a miúde os posicionamentos de cada colega. A segunda questão apresentada
foi a questão relativa à exibição em plenário da mídia relativa à fase de instrução, na primeira fase de instrução do Tribunal do Júri. Neste ponto, precisamos atentar que, como levantado por um dos colegas, existe uma restrição no artigo 473 de que somente as provas colhidas por carta precatória é que poderiam ser exibidas, ser lidas em plenário. É verdade que a modificação procurou suprimir aquela fase de leitura de peças que era prevista antes da alteração que aconteceu em 2008 do Código de Processo Penal. Por outro lado, precisamos lembrar que o juiz do processo é o jurado. O juiz de fato no plenário é o jurado. E, tratando-se de instrução do processo, esse é o momento em que o jurado vai conhecer o que há de prova colhida no processo. Restringir isso apenas para a oitiva de testemunhas em plenário é, na minha percepção, um pouco limitador do Tribunal do Júri, do conhecimento do verdadeiro juiz do processo, do juiz de fato. E veja, além disso, a testemunha, mesmo a testemunha sendo ouvida em plenário, e muitas vezes ela não é, porque não é localizada, não se sabe mais o paradeiro da testemunha, é muito difícil você conseguir uma oitiva de testemunha em plenário. E, mais importante de tudo, é preciso lembrar que, na cronologia do tempo, a testemunha ela está mais próxima do fato quando ela é ouvida na primeira fase. A segunda fase, temporalmente, já é bem posterior à primeira. Então, quando essa testemunha foi ouvida aqui, lá na sala de audiência, na primeira fase do processo do Tribunal do Júri, ela estava mais próxima do fato. Portanto, a sua memória estava mais fresca para o que ela conseguia se lembrar, e sem falar no segundo aspecto, que é a tensão natural de ser ouvida no plenário do Tribunal do Júri. Quando ela vai ser ouvida ali, não raro, vão estar sentados no plenário uma série de pessoas, uma série de ouvintes, família da vítima, família do réu, que muitas vezes não se fazem presentes na primeira fase do Tribunal do Júri, mas se fazem presentes na segunda. Então, essa própria testemunha vai, além de estar mais distante no tempo do fato, vai estar premida por uma tensão maior. Vai ter ali 7 jurados que vão estar assistindo ela. No dia da audiência só tinha o juiz, o promotor, o advogado de defesa, enquanto agora você tem um público maior assistindo ela. Então essa testemunha, a tendência é ela ficar nervosa e enfrentar maiores dificuldades no seu depoimento. E talvez não tenha um depoimento tão rico quanto o depoimento que foi apresentado na primeira fase, com até possíveis contradições, porque o tempo está mais longínquo e a testemunha às vezes vai falar uma coisa que ela não consegue mais detalhar com a riqueza de detalhes que foi apresentada na primeira fase. Por isso que eu apresentei para vocês aquele julgado paradigma do Rio de Janeiro, porque me pareceu bastante ponderado. Permitir ao jurado conhecer aquilo que foi colhido na primeira fase, dá ao jurado maior segurança de julgar. A questão de essa exibição acontecer apenas nos debates, ela gera uma dificuldade para o próprio jurado, porque o Ministério Público ou a defesa não vão exibir o vídeo inteiro. Eles vão exibir apenas a parte, o fragmento que interessa para eles. Vão poder fragmentar o vídeo. Se por um lado esse fragmento ele vai também ajudar o jurado, por outro, pode gerar problemas, já que a parte vai fragmentar apenas aquilo que lhe interessa.
Enquanto lá na fase de instrução eu entendo que deve ser exibido na íntegra. Nos debates não tem como exibir na íntegra, porque a parte não pode abrir mão do seu tempo para exibir a totalidade de um vídeo, onde na verdade interessa para ela 3 frases. Mas muitas vezes essas frases vão estar num contexto que pode dar para o jurado várias interpretações. E quando ele assiste a íntegra, ele vai poder fazer a sua interpretação. Quando ele vê apenas o fragmento, ele vai estar sendo induzido na sua interpretação. Então, por isso que particularmente entendo e sempre apliquei aqui de possibilitar a exibição na fase de instrução de oitiva de testemunhas, colhidas na primeira fase. E não tive problemas a respeito dessas minhas decisões. Até onde conheço, nunca tive um júri anulado por conta dessa decisão de permitir a exibição na fase de instrução do plenário, na fase de instrução do plenário. O terceiro questionamento apresentado trazia para nós o debate a respeito da possibilidade ou não de inovação da tese da defesa na tréplica. Sobre este ponto, percebemos que o STJ ele teve uma alteração de posicionamento durante essa última década. Nos idos de 2009 e 2010, o STJ entendia que era possível, sim, a inovação de tese de defesa na tréplica. Contudo, a partir de 2013, 2014, houve uma virada de entendimento no STJ, no sentido de que não seria possível a defesa inovar na tese na tréplica, ou se houvesse inovação, o juiz não poderia quesitar essa nova tese de defesa. Sobre esse aspecto, é interessante notar que o STF não tem posição a respeito do tema. Por quê? Porque todos os recursos que vão debater essa questão de inovação da tese na tréplica não são conhecidos no Supremo, em razão do entendimento consolidado do Supremo de que essa matéria é de índole infraconstitucional e, portanto, não cabe exame em recurso extraordinário. Interessante notar que o STJ, para definir o posicionamento, utiliza os princípios, o princípio da plenitude de defesa e o princípio do contraditório. Mas o STF, monocraticamente, se vocês colocarem a pesquisa no site do STF, vocês verão várias decisões monocráticas rejeitando a admissibilidade ao recurso, negando a admissibilidade ao recurso, justamente entendendo que a matéria é procedimental e, portanto, infraconstitucional, não sendo pertinente o exame pelo STF. E a respeito dessa colidência de princípios, é preciso notar que nós temos o princípio do contraditório de um lado e o princípio da plenitude de defesa, que é inerente ao tribunal do júri, do outro. E precisamos sacrificar um princípio. E, na minha opinião, na verdade, não há que sacrificar nenhum princípio. Porque dentro da plenitude de defesa eu também tenho pertinente o contraditório. Não há como exercer a plenitude de defesa sem a contradita ao que está sendo afirmado pela outra parte. Eu gostaria de fazer um paralelo ao procedimento comum. No procedimento comum, como funciona? Vamos imaginar um crime de roubo. Você faz a fase de instrução, durante a fase de instrução o Ministério Público vai construindo a sua tese de acusação. Quando vamos aos debates orais, nos debates orais o Ministério Público postula, reafirma aquilo que ele trouxe na denúncia, ou postula alguma alteração no cotejo da denúncia, oferecendo ali uma mutatio liberi, por exemplo. De toda sorte que, o que acontece quando ele termina as alegações finais do debate orais? Vem a defesa e apresenta a sua tese. Pergunto aos colegas se vocês reabrem a manifestação para o Ministério Público. Não, não tem previsão procedimental para isso. E nem é necessário, porque
o Ministério Público ele tem que já ir preparando a sua tese no curso da instrução. Não há que se falar em inovação de tese pela defesa. Muitas vezes a defesa, lá na defesa preliminar, ela apenas diz que se reserva a apresentar a sua tese nas alegações finais. É normal isso. E nem por isso você, ao ouvir a defesa, você reabre o Ministério Público para ele de novo se manifestar sobre ela. A existência da réplica no tribunal do júri é unicamente para que o Ministério Público possa, tanto é que o tempo de réplica é menor, ele possa já contra-argumentar as teses que a defesa apresentou em plenário. Mas entender que é possível que a defesa na tréplica não pode, que é impossível, melhor, que a defesa na tréplica inove a tese, é limitar a plenitude de defesa. Alguns tribunais nós encontramos julgados que alguns colegas resolvem isso abrindo o tempo depois da tréplica para o Ministério Público fazer uma parte. Embora seja uma solução razoável, tenho minhas reservas a essa solução. Por quê? Porque, a depender do que o Ministério Público argumentar nessa parte, se ele vier com um argumento que ele não tinha utilizado antes, ao invés de ele apenas reforçar um argumento que ele já utilizou durante os debates, durante a réplica, eu tenho que de novo ouvir a defesa. Porque senão o Ministério Público terá trazido um novo argumento sem que a defesa, aí sim, agora violando o contraditório, sem que a defesa tivesse feito o contraditório. Então, a par da polêmica, me filio à corrente que devemos sim quesitar as teses apresentadas pela defesa, ainda que da tréplica. E não vejo como ofensa ao princípio do contraditório, porque é ônus da acusação organizar a sua tese utilizando as provas do processo. Então, o Ministério Público, a acusação, deverá estar pronto para uma possível inovação de tese. E se essa tese for inovada na réplica, vamos quesitá-la, porque do contrário estaremos aí sim limitando a defesa do réu. E deixar de quesitar uma tese de defesa é causa de nulidade absoluta do julgamento. Vamos então agora ver como os colegas se posicionaram nesse resumo que eu faço dos debates que ocorreram no nosso fórum de estudo de caso. Vamos então aferir agora o que resumimos dos debates que foram apresentados no nosso fórum de discussão do estudo de caso. O primeiro questionamento trazido no nosso debate foi sobre a questão de ordem relativo à suspensão ou não da sessão de julgamento em razão da não localização da testemunha arrolada com imprescindibilidade. O primeiro posicionamento, que no nosso caso foi minoritário, é de que não se adiaria a sessão por não localização da testemunha no endereço que a parte indicou, já que é ônus da parte a indicação do endereço correto para propiciar a intimação da testemunha. Um segundo posicionamento foi de que adiaria a sessão em razão da não intimação da testemunha arrolada com imprescindibilidade. E como eu acabei de comentar na introdução desse vídeo, na primeira parte do nosso vídeo, de fato, não há motivo para adiar a sessão de julgamento, no meu humilde entendimento, concordando com os colegas que se posicionaram nesse sentido, visto que a testemunha é ônus da parte indicar corretamente o endereço, e o oficial de justiça exauriu as diligências possíveis na tentativa de localizar a testemunha. E veja, ela era desconhecida na rua em que era para ser o domicílio dela.
Portanto, aquele endereço ou é no endereço incorreto, ou então ela morou numa data muito longínqua na rua em questão. Portanto, respeitando os colegas que suspenderiam a sessão, entendo desnecessário, como já expliquei, não há previsão de prazo para a juntada de mandado na sessão do Tribunal do Júri, a testemunha não foi intimada, houve sim esforço no sentido de que ela fosse, e, portanto, não se justifica o adiamento, principalmente quando a gente sabe que é uma testemunha, ficou claro isso, que não foi ouvida na primeira fase. Então, o que essa testemunha agregaria de tão relevante ao processo? Se ela tivesse relevância para o processo, certamente teria sido ouvida na primeira fase. Mas, de toda sorte, a não localização dela não leva ao adiamento da sessão de julgamento. O segundo questionamento se refere à discussão sobre a exibição em plenário dos depoimentos, durante a primeira fase do Tribunal do Júri, dos depoimentos colhidos na primeira fase, perdão. Então, a exibição em mídia desses depoimentos colhidos na primeira fase. Então, uma parte dos colegas se posicionou de que acolheria a questão de ordem, já que só se pode produzir prova em plenário aquelas que estão elencadas no artigo 473, parágrafo 3º do CPP. Não há que se falar em preclusão, já que era o primeiro momento que a defesa tinha para se manifestar. De fato, não há preclusão, certo? Essa questão de chegar em plenário e não ter manifestação, não há preclusão, porque houve o pedido das provas na fase do 422 e somente em plenário é que se tomou conhecimento de quais provas foram deferidas ou indeferidas. Não houve a intimação da decisão que acolheu ou desacolheu uma prova. Então, realmente não há que se falar em preclusão. E o colega seria, os colegas se posicionaram de que acolheriam a questão de ordem e indefeririam a exibição. Então, quando eu falo em preclusão, é em relação à defesa. Outro posicionamento foi de que acolheria a questão de ordem, mas possibilitaria que o Ministério Público apresentasse isso durante os debates, que, aliás, é um entendimento afinado com boa parte da jurisprudência que apresentei. Boa parte do entendimento é de que o jurisprudencial, ainda hoje, é no sentido de que essa exibição pode acontecer, mas ela tem que acontecer na fase dos debates, não na fase da instrução. O que para a parte, para a acusação e defesa, é um aspecto que tem que ser ponderado, porque ele vai perder tempo de debate apresentando essa oitiva. E aí entra aquilo que eu conversei na primeira etapa desse vídeo. Portanto, o Ministério Público e a Defesa terão o direito de fragmentar o vídeo. Eles poderão apresentar apenas a parte que lhes interessa para os debates. Enquanto na fase de instrução, entendo que apresentar o depoimento da testemunha é apresentá-lo na íntegra. E, portanto, dará mais segurança ao jurado de conhecer o comportamento da testemunha, tudo o que aconteceu durante sua oitiva, tudo o que ela falou. Outro posicionamento, que é o posicionamento ao qual me filio, é de que indeferiria essa questão de ordem, já que as partes têm o direito de arrolar testemunhas pela oitiva em plenário, reproduzindo ali ao vivo o que aconteceu na primeira fase, também é possível, portanto, exibir esses depoimentos colhidos na primeira fase durante a instrução. E como eu já comentei, me parece ser a posição que vai permitir ao jurado conhecer com maior fidelidade o processo, conhecer com maior fidelidade a prova que foi produzida na primeira fase do Tribunal do Júri e que levou o réu a ser pronunciado. Então, possibilitar essa apresentação nada mais é do que garantir ao jurado o conhecimento
dos autos, do conhecimento do processo. Alguns colegas trouxeram a sugestão de perguntar aos jurados, né, de indagar os jurados se teriam interesse em fazer a vista, né, de conhecer o teor dos depoimentos durante a fase de instrução. Bom, me causa um pouco de receio essa conduta, porque o jurado, principalmente no início da sessão de julgamento ali, isso aí vai acontecer, nós estamos ali na primeira meia hora do júri, você já vai estar entrando na fase de instrução. E fazer isso, o jurado já está tenso e você vai colocar carga sobre o jurado para que ele decida algo que, na verdade, cabe ao juiz-presidente decidir. Questão procedimental é matéria de competência do juiz-presidente. Eu não tomaria essa posição, porque isso causaria ao jurado, o jurado se sentiria pressionado, e poderia sim até gerar uma nulidade, porque isso poderia levar a crer ao entendimento do jurado, o jurado ele antecipar voto, antecipar se vai condenar ou absolver o acusado. Então, respeito os colegas que seguiriam essa linha, particularmente eu não o faria, porque, primeiro, por ser questão de competência do juiz-presidente, decidir sobre questão procedimental. Segundo, porque isso levaria maior carga de tensão ao jurado, ao ter que opinar se exibiria ou não, se teria pertinente ou não a exibição de tais depoimentos. E o último questionamento tratava da questão de ordem sobre a possibilidade de inovação da tese de defesa na tréplica. Uma corrente dos colegas, uma parte dos colegas, assim como a jurisprudência, se posicionou pelo indeferimento da questão de ordem, já que prepondera a plenitude de defesa. Não há, portanto, nulidade nessa inovação da tese na tréplica. Outra corrente se posicionou que acolheria a tese, a impossibilidade de inovação da tese na tréplica, privilegiando o princípio do contraditório. E um terceiro posicionamento, ele se manifesta no sentido de que possibilitaria a defesa inovar na tese, mas abriria ao Ministério Público para uma parte. E aí eu faço as ponderações, reitero as ponderações que já apresentei, no sentido de que é uma solução viável, mas deve-se ter cautela com a manifestação do Ministério Público para que ele não extrapole e não venha a trazer argumentos que não foram trazidos nos debates e nem na réplica. Era esse o teor daquilo que foi discutido pelos colegas no fórum. Vamos então ao encerramento de nossa videoaula. Bom, então era isso que tínhamos para apresentar a respeito dos debates que foram travados no nosso fórum. Queria encerrar agora a nossa aula e o nosso curso, externando mais uma vez meu agradecimento à Escola Judicial do Estado de Sergipe por essa oportunidade de conhecê-los, de compartilhar com vocês conhecimento e aprender com os colegas do Estado de Sergipe e demais colegas de outros estados e da Justiça Federal que nos honraram participando desse curso. Pode ter certeza que para mim é uma satisfação muito grande e principalmente é uma oportunidade de estudo e de aprendizado estando aqui com vocês. Espero que o curso tenha correspondido aos anseios dos colegas. Independente disso, estarei sempre à disposição. O meu e-mail ficou disponível na plataforma. E sempre que precisarem, sempre que tiverem algum questionamento sobre o Tribunal do Júri, podemos compartilhar essa dúvida e tentarmos chegar a uma solução mais adequada. E estarei aqui em Juazeiro do Norte, na primeira vara civil, e sempre que precisarem, contem comigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero revê-los brevemente em outros cursos. Um forte abraço
e até breve.